Abra a tua Bíblia rapidamente no livro de terceira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, terceira epístola de João. Não é o evangelho de João, que é o quarto evangelho, né, do Novo Testamento, mas a epístola, amém, de João, a carta de João, capítulo de número 1. O primeiro versículo vai falar a respeito de Gaio. Paulo o tem como um presbítero, como um líder da igreja. E Paulo, ele diz algo para o presbítero Gaio, que é o tema da nossa palavra nessa noite. E Deus, ele está gerando em você. Você que está sentado aí, Deus está gerando em você. Você que está nos ouvindo, Deus está gerando em você também, nos assistindo. E João, ele vai dizer assim a Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então o apóstolo João, ele fala para Gaio que não adianta somente ele estar bem financeiramente, que não adianta ele estar bem somente no casamento se ele não estiver bem com Deus, porque o princípio de toda bênção em nossa vida, irmãos, é Deus, porque Ele é o princípio da vida, Ele é o princípio da existência, Ele é o princípio de todas as coisas. Então não adianta você estar bem com o mundo, estar bem com todo mundo, assim eu estou vivendo bem. Essa tua bem-aventurança, ela pode ser momentânea. Então João, ele vai dizer para Gaio: eu quero que te vá bem tanto no físico como no espiritual. E nós não tivemos, irmãos, nós não vivemos um tempo de riqueza no Brasil tão grande como agora. Você vê pessoas circulando normalmente nas ruas aqui do bairro, de qualquer bairro, qualquer beco, qualquer lugar, você vê carros de 80, 100 mil entrando. Ah, pastor, é traficante. Quer dizer, então todo mundo que tem um carro bom é traficante? Não. Pessoas que estão trabalhando, estão conquistando. Pessoas, antigamente, você via TL, você via variante, e somente uma porcentagem da sociedade tinha um carro melhor. E hoje você consegue ver uma boa parte dos brasileiros terem um bom carro, comerem pelo menos um lanche pela semana, uma pizza, comerem alguma coisa diferente. Alguns aqui é do tempo de que um bife era dividido em 3, 4 pessoas, e só comia carne uma vez por semana. Hoje as pessoas, elas têm, dentro das suas dificuldades, elas comem melhor. Elas comem melhor. Muitas pessoas, elas saíram da miséria, ainda são pobres, mas saíram da miséria para a pobreza. O pobre não é o miserável é aquele que não tem nada. O pobre é aquele que tem, mas o que ele tem talvez não seja suficiente, amém, para que ele tenha uma vida melhor, mas ele tem alguma coisa. Então, hoje nós conseguimos ver pessoas melhores financeiramente, mas também nunca se viu tanta pessoa com depressão, nunca se viu tantas pessoas com problemas psíquicos, pessoas com problema de psiquiatria, pessoas com problema psicológico, pessoas, entendeu, que do nada choram. Do nada a pessoa está bem, daqui a pouco dá uma crise de choro, a pessoa começa a chorar e você fala: mas por que você está chorando? Não sei porque eu estou chorando, mas dá uma crise de choro na pessoa. Irritação, a pessoa do nada de repente fica irritado e começa, você vê hoje muitas coisas acontecendo nas pessoas, você vê muito hoje acontecendo, pessoas tendo crises, tendo pessoas assim, largando tudo, do nada, e saindo andando para a rua. Eu ouvi um noticiário de atrás de um pastor que estava em casa se preparando para ir para a igreja. De repente ele sai, só desorba na rua com camisa social, com gravata, e desorba e sai e vai embora. Família vai procurar o pastor, cadê? Não está dentro de casa, vai procurar, ele estava na rua. Foram pegar lá no meio da rua, da noite para o dia, um estalar de dedo, ele entrou em depressão. Eu já acompanhei muitos casos de pessoas com depressão, que não é brincadeira. E muitas pessoas que estão doentes na alma, mas as pessoas não conseguem perceber, porque hoje existe uma tal de maquiagem, irmãos, que fazem milagre. Tem maquiagem que faz milagre. Já atrás estava vendo um vídeo aí, uma mulher, entendeu, sem os dentes da boca, ela arrancou os dentes, segurou na mão assim, e dando risada, entendeu, de repente a mulher vai lá,
e, entendeu, começa, faz uma maquiagem daqui, faz um de lá, e joga daqui, joga lá, estica o olho para um lado, entendeu, aumenta o beiço do outro, e mexe na sobrancelha, quando você vê, a mulher parece o mesmo universo. Mas por trás disso, esconde, entendeu, o semblante de uma pessoa que está doente. A Bíblia fala sobre um homem com o nome de Naamã, que por fora ele tinha uma blindagem, ele tinha, entendeu, uma couraça, ele tinha algo que o protegia, algo que as pessoas não viam quem ele era. Mas quando ele chegava no seu quarto, quando ele tirava a sua roupa, entendeu, as suas roupas, as suas vestes, entendeu, de soldado, ele era leproso, doente da alma. E eu descobri a causa da doença de Naamã. Eureka! Eu descobri a causa da doença de Naamã. E pode ser a causa da tua doença também. Naamã era muito teimoso. Quando o profeta diz para ele assim, ó, vai lá no rio e se banha, sabe o que ele fala? Eu não vou. Esse rio sujo, eu não vou. Ele era teimoso, ele não ouvia a voz de Deus. Ele tinha dificuldade de obedecer. Ele tinha dificuldade de entender. E a lepra era uma doença contagiosa. Então, ele pegou a lepra porque ele não obedeceu. Alguma coisa que ele fez que trouxe a lepra para o corpo dele. Mas a causa da lepra era ele ser uma pessoa difícil de aceitar, de ouvir, de entender, de aceitar conselhos. Causou ele um homem doente. E quantas pessoas hoje estão doentes porque não ouvem, não aceitam seus erros, não aceitam as suas limitações, não aceitam, entendeu, a situação às vezes que está vivendo, que como a Bíblia diz, é leve e momentânea, mas tem gente que não aceita. Tem gente que fala, não, eu não aceito isso na minha vida, entendeu, eu estou passando, aí eu não aceito, entendeu, e a pessoa entra em dívida, a pessoa, entendeu, ela faz coisas e ela parte para coisas que não era para ela partir, ela parte porque ela fala assim, não, eu nasci para ser vencedor, eu também nasci para ser vencedor. Só você que nasceu para ser vencedor? Esquece que o mesmo caminho que você trilhou, eu também trilhei. Os 599.999.999, entendeu, esperma que você venceu, eu também venci. Menos os gêmeos, né? Os trigêmeos e quadrigêmeos entraram os 4 juntos, os 3, os 2. Mas aquele que entrou sozinho, entendeu? Também é um vencedor. Todos nós aqui somos vencedores. Todos nós aqui, entendeu, irmãos? Para nascer, a gente teve que vencer a maior competição da nossa vida. A maior batalha. Entendeu? É um esperma dando cotovelada de um lado, é outro passando a rasteira, outro te segurando, e você venceu todos eles, para a glória de Deus. Amém? É meio cômico, mas é verdade. O quanto você sofreu para vencer, para ser quem você é, mesmo com as suas limitações, para ser quem você é, você tem que ser um vencedor. Não tem derrotado aqui, não tem perdedor aqui. Tem homens e mulheres que até hoje não ouviram a voz de Deus como deveriam ouvir. Quando você passar a ouvir a voz de Deus como você deve ouvir, você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Então Paulo chega para Gaio e ele fala para ele, desejo que tudo te vá bem, em tudo, como também vai bem a tua alma. Então, o Paulo está tendo um pressentimento, uma revelação, de que algo muito ruim iria acontecer na vida de Gaio, em questão de saúde, ou Gaio estava passando por um momento difícil, porque João não falaria isso à toa. Você não chega para alguém e fala assim, ó, eu te desejo muita saúde, à toa. Não. Quando a gente deseja alguma coisa na vida de alguém, é porque às vezes a gente estamos percebendo que algo diferente está acontecendo. Então a gente deseja, olha, eu desejo paz na tua vida. Porque de repente você olha no semblante da pessoa e você não está vendo paz no semblante dela. Então quando João, ele declara, entendeu? Ele profetiza, ele fala, amém, para Gaio, eu te desejo saúde. Alguma coisa estava acontecendo. Então o tema da mensagem dessa noite, a noite do socorro, é curados para curar. Amém? Então eu queria mostrar um versículo da Bíblia para ver se tem alguma coisa a ver com a tua vida. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Provérbios 15, 13. Rapidamente, abra a tua Bíblia em Provérbios 15, 13. Ou você se identifica com isso, ou você identifica alguém da tua família com esse problema. Provérbios 15, versículo 13. Vai dizer assim para nós:
O coração alegre aformoseia o rosto. Algumas versões diz, o espírito alegre, ou a alma alegre, aformoseia o rosto. Mas, o coração alegre aformoseia o rosto. Mas, pela dor do coração, o espírito se abate. Algumas versões dizem, entendeu, que se amarga. E você conhece alguém amarga? Aqui, você conhece alguém que é amarga? Alguém assim que, meu Senhor do céu, de 10 palavras que ela fala, 9 é de derrota. De que ela não consegue ter paz com ninguém, ela arruma encrenca com todo mundo, ela briga com todo mundo, entendeu? Nada está bom em volta dela, entendeu? Ela é muito negativa, ao ponto de que você fica muito tempo perto dela, você se sente fraco. Conhece alguém assim? Aí você fica pensando, por que essa pessoa é tão amarga? Eu vou dar para você alguns motivos por que essa pessoa ela pode ser amarga. Porque tem um pecado na vida dela. E ela então ainda não se libertou desse pecado. Ou porque ela teve uma tristeza profunda, a perca de alguém, ao qual até hoje ela não aceita a perca dessa pessoa. Ou porque ela teve uma decepção muito grande com alguém. Então ela não confia, ela não consegue ser feliz, porque alguém roubou dela a alegria. Lembrando que João disse, desejo que tudo te vá bem, em todas as coisas, como vá bem também a sua alma. E olhando para aqui, Salomão ele diz em Provérbios, o espírito, ou coração machucado, ele não tem um bom semblante. O semblante dele é um semblante de caído. E tem gente que você olha e parece que você está vendo a alma da pessoa doente. Já percebeu isso? Tem gente que você percebe que a pessoa está doente da alma. E quando a gente vê uma pessoa doente da alma, qual que é o nosso posicionamento? Ou se você está doente da tua alma, qual tem sido o seu posicionamento? Então eu convido você a voltar um pouquinho mais atrás na Bíblia, no Salmo de número 41. Salmo 41, volta um pouquinho, por favor. E eu falei aqui, de que a sua tristeza pode ser um pecado não confessado. Ou um pecado que você acha que Deus nunca vai te perdoar. Algo que você fez tão sério que você fala assim, Deus nunca vai me perdoar. Tipo assim, eu já blasfemei contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Qual foi a tua blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual foi a tua blasfêmia? Em que tempo você blasfemou? Por que você blasfemou? Pastor, eu blasfemei porque eu estava muito com raiva, porque a irmã fez uma coisa para mim na igreja, eu fiquei tão triste que, assim, amém. Cabe a Deus julgar, você não se julga, quem te julga é Deus. Amém? Você se analisa, a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Entendeu? Mas julgar você, ou examine o homem a si mesmo, analise o homem a si mesmo. Agora, julgar é Deus. Convém a Deus julgar. Não convém você dar o veredito, não convém você dizer que é assim. Todo o poder está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Então no Salmo 41, o que é o Salmo 41? O Salmo 41 é o Salmo de Davi. O rei Davi, ele compôs o Salmo 41. E quando Davi, ele compôs o Salmo 41, Davi, ele estava num tempo da vida dele de pecado. Porque Davi ele não cometeu somente um pecado. Davi cometeu muitos pecados. Pecado da desobediência, pecado do adultério, pecado da cobiça, entendeu? Ele cometeu muitos pecados, Davi. Ele não cometeu um pecado só. Porque ele olhou para a mulher de Urias, ele cobiçou, ele desejou. Já é um pecado, amém? Aí ele tramou, entendeu? Urias e outro pecado. Então Davi ele teve muitos pecados, mas o que mais pesa, né? A gente acha que foi o pecado do adultério, e não foi o pecado do adultério. O maior pecado, se você estudar a história de Davi, que pesou na vida dele, foi quando Deus disse para ele assim, não conta o povo, não faz o censo. E o dia que ele contou, que ele fez o censo, aí a mão de Deus pesou sobre a vida dele, da desobediência.
Aí o Senhor trouxe sentença sobre Davi, quando ele desobedeceu a Deus. Uma coisa é você lutar contra o seu pecado, irmão. Uma coisa é você lutar contra o seu pecado, irmã. Você está lutando contra o seu pecado. Mas na hora que Deus fala assim, como eu disse para Maria Madalena, vá e não peques mais, aí já não é mais a sua vontade lutando contra o seu pecado. Aí na verdade é uma palavra de Deus que diz, vai não peques mais. Então se ele falou vai não peques mais, porque ele já deu ordem para o pecado não mais te atormentar, não mais pesar sobre você. Você não vai ver Maria Madalena pecando mais depois que Jesus disse, vai não peques mais, ela não pecou mais. Por quê? Porque Jesus não deu uma ordem para o corpo de Maria Madalena, Jesus deu uma ordem para o espírito que agia em Maria Madalena, que a fazia pecar. Você não vai fazer mais ela pecar. E a Bíblia diz, bem claro, que ele expulsou dela 7 espíritos. Então o Senhor deu ordem aos espíritos, você não vai perturbar, você não vai trazer mais o desejo, entendeu? Da fornicação, do adultério, da sensualidade. Eu repreendo e tiro da vida dela todos esses pecados. Então Jesus liberta ela. Então quando a pessoa está liberta, aí ela tem direito de escolha. Enquanto ela está escrava, ela está dominada por um vício, está dominada por um mal, não é ela, é o vício que fala por ela. Mas quando ela é liberta, aí é outra coisa. E Davi, quando ele pecou liberto. Aí, o que vai dizer para nós o Salmo de número, amém? O Salmo de número 41. Quero aqui ler com você no verso de número 4, na parte B. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Então Davi ele confessa, sara a minha alma, porque a minha alma está doente, não é por causa de Berseba, a minha alma não está doente por causa de Micai, a minha alma não está doente por causa de Urias. Agora a minha alma está doente porque eu tenho um problema sério de ouvir a voz de Deus. Enquanto eu estou pecando e eu não ouço a voz de Deus, Deus está dando um tempo para mim se arrepender. Mas na hora que eu estou pecando e eu ouço a voz de Deus dizendo, não faça mais, se eu fizer, irmãos, aí é satanismo. Por que satanismo? Porque é desobediência. E a desobediência, ela vem de Satanás. Foi o primeiro a desobedecer a Deus. Entendeu? É a síndrome dos rebeldes. É a síndrome daqueles que não ouvem a Deus, que não dão ouvido para Deus. Então, quando Davi, ele comete esse pecado, e ele então, ele pede para Deus criar nele um coração puro, mas ele não muda. Então ele fala, Deus, o meu problema não está nos outros, o meu problema está entre eu e o Senhor. Então ele pede cura. Aí se você for no livro de Tiago, capítulo 5, verso 15, você vai ver o seguinte, Tiago ele vai dizer, confessai, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas um com os outros para que sareis. Tiago, ele coloca que tem doenças que estão ligadas a pecado. Não está ligado ao jeito como o teu marido te trata, como a sua esposa te trata, como o teu namorado te trata, como o teu amigo te trata, como o teu patrão te trata, como o teu líder da igreja te trata, mas tem pecado que está ligado, tem doenças que estão ligadas ao seu pecado. É o teu pecado que está te adoecendo, não são pessoas. E às vezes você tem mágoa de pessoas, e você fala, eu já liberei o perdão para a pessoa. Amém, você liberou o perdão para a pessoa, mas e você e Deus? Como está você e Deus? Como que está você e Deus? Você se acertou com um homem, mas já se acertou com Deus? A Bíblia fala que nós temos que ter uma aliança com Deus, nós temos que ter um pacto com Deus. Não basta somente eu estar em Jesus, Jesus tem que estar em mim. Ele fala assim. Então Davi, ele tem um problema. E no verso de número 8, ele vai dizer assim, uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não te levantará mais. Identifica qual é a doença que coloca as pessoas sobre uma cama por dias, por mês, por ano. Eu estava vendo esse dia atrás aí um programa esportivo,
a respeito do Nilmar, não é o Neymar. O Nilmar é aquele jogador que jogou no Corinthians, no Internacional de Porto Alegre. E esse menino, com todo o dinheiro que tem, um menino bonito, de boa aparência, bem casado, bem sucedido. Mas ele disse, se não me engano, ele ficou 6 meses sem conseguir levantar do sofá da sala. Com depressão. E a primeira coisa que a depressão ela faz, ela é pôr a pessoa sobre uma cama. Alguém aqui confessa que já teve depressão? Eu já tive. Dói muito. Machuca muito. Você está sobre uma cama, o seu corpo está perfeito, mas você não consegue levantar da cama. Não tem motivo aparente, mas é a alma que está doente. E Davi fala de uma doença que te coloca sobre a cama e que não te permite levantar. Sabe o que Davi faz? Quando ele vê que ele tem uma doença, que ele está depressivo, que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa se resolver com algumas pessoas por coisas que aconteceu. Sabe o que Davi ele faz, irmão? Diferente de qualquer outra pessoa? Davi ele escreve um salmo, que é o Salmo 42. E ele diz, começa aí no Salmo 42, Salmo Amaskil. Amém? Ou seja, um salmo que foi escrito, o Maskil significa, entendeu, de que um salmo de instrução. Maskil significa, ele está dizendo assim, ó, eu quero que quando vocês estiverem reunidos, adorando a Deus no templo, eu quero que vocês cantem esse canto. Por quê? Porque o palácio do rei era do lado da congregação do Senhor. E você já morou perto de uma igreja, irmão? Já morou perto de uma igreja pentecostal, daquela que o chicote estrala mesmo, das irmãs do coque? Daquelas irmãs, entendeu, que faz a coisa acontecer? Eu sou do tempo, irmãos, que às vezes você olhava para a igreja, parecia que a igreja estava em chama, pegando fogo. Você entrava dentro da igreja, tinha 3, 4 pessoas. Mas tem gente que sabe fazer a diferença, viu, irmão? Tem gente que sabe fazer a diferença. E Davi então ele diz, ele pega esse salmo, ainda deitado na cama dele, e ele diz, manda para os filhos de Corá. Os filhos de Corá era um grupo de levitas que cuidavam da casa do Senhor. Entre as tribos, a tribo de Corá era a tribo que era, entendeu, querido, que era a tribo que era incumbida de cuidar, porque levita não é quem canta, levita é quem cuida da casa do Senhor. Ele canta, mas ele limpa a igreja. Ele canta, entendeu? Mas ele arruma banco. Ele canta, entendeu? Mas ele cuida da casa. Ele canta, mas ele prepara sacrifício. Ele não só canta. Então esse negócio que levita é aquele que canta, está fora. Quem fala isso aí não conhece Bíblia. Entendeu? Levita é aquele que cuida. Então ele diz assim, para os filhos de Corá, manda para os filhos de Corá, que os caras deveriam ter uma voz bonita, né, irmão? Acho que nem aqueles afro-americanos, né, porque não pode chamar de negão, aqueles afro-americanos, entendeu? Que tem aquelas vozes que, meu Deus do céu. Na hora que vocês estiverem limpando a casa do Senhor, canta esse louvor. Na hora que vocês estiverem no culto, canta esse louvor. Na hora que vocês levantar de manhã e, entendeu? E for cantar qualquer louvor, canta esse louvor. Então tira uma cópia desse louvor e dá para cada um dos filhos de Corá. Porque esse canto que nós vamos cantar, ou esse canto que vocês vão cantar, eu tenho certeza que Deus vai me curar através dele. Porque olha como que é, irmãos. Aí nós vamos entrar no Salmo 42. Olha como que é tremendo. Presta atenção que diz o Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus da minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, o que ele está dizendo?
que ele está em uma cama, que ele está impossibilitado, que ele não consegue ir à casa do Senhor, porque ele está sobre uma cama doente, mas ele tem fé que ele vai se levantar dessa cama. Ele tem fé, querido, que ele vai ser curado. Ele tem fé que ele vai ser restaurado. Ele tem fé que, como aleluia declara-se no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele acredita que vai chegar uma hora que os pés dele vai entrar pela casa do Senhor, louvando, adorando e glorificando o Senhor. Então eu digo para você que entrou aqui doente, eu digo para você que, aleluia, que está nos assistindo, que está doente, você, querido, aleluia, que tem alguém da tua família que está passando por isso, profetiza que você vai sair dessa. Profetiza que a tua família vai sair dessa. Profetiza, amém, aleluia, que aquele que está vivendo este mal vai sair dessa. Adore a Deus hoje. Porque Davi, ele vai dizer o seguinte, no verso de número, vamos pular um e vamos ao outro, depois nós vamos voltar. Eu quero que você vá no 42:10, vai dizer assim, ó, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários todo o dia, e me dizem, onde está o teu Deus? Espera aí, isso me faz pensar uma coisa. O que, pastor? Crente fica doente. Crente pode ter depressão. Pastor, padre, qualquer um pode ter. Todos nós estamos passivos a isso. Como Davi esteve. E como Davi, ele recebeu a cura. Ele diz que uma voz dentro dele diz, você não vai conseguir. É o que ele está querendo dizer. Quem aqui já teve depressão, sabe que há uma voz dentro de você que diz, você não vai conseguir. Você não vai vencer. Melhor caminho para você é a morte. Por que você não se mata? Por que você não morre? Por que você não some? As pessoas não têm culpa de você estar assim. As pessoas não têm culpa de você ser assim. Você está dando trabalho para a tua família. Você está dando trabalho para as pessoas. Você está sendo incômodo. Você está sendo um peso na vida das pessoas. Sabia que a depressão faz isso? Ela te acusa. E Davi fala que é como uma dor nos ossos. Aí ele vai dizer para nós, no verso de número 11, porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Só que eu te chamo a atenção para algo nessa noite. E eu te chamo a tua atenção, e você estando de pé, eu quero que você fique de pé. Volte comigo no Salmo 42, no verso 8. Eu peço que o pessoal do louvor subam, por favor. Glórias a Deus. Salmos 42, no verso 8. Achou? 42, 8. Diz assim, ó. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua... De dia ele manda a sua misericórdia. Agora nós estamos na onde? Estamos no dia ou estamos na noite? A misericórdia do Senhor foi que nos trouxe aqui. Agora, à noite, é o que me chama a atenção aqui, à noite, está escrito assim, ó. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a à noite ele vai mandar a sua canção. A sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida.
Então sabe o que Davi está dizendo, querido? Que quando os filhos de Corá cantavam lá na congregação do justo, a alma dele era sendo curada pelo Senhor.